Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você é novo para nos ajudar, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Estamos trazendo para vocês mais um post aqui no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, trazendo aí as últimas informações para vocês sobre o Mengão. O Pascoalzito me mandou uma mensagem aqui. Diz aqui. E o Flamengo? Ah, o Flamengo. O Flamengo. Mandou aqui. Ele quer saber do Flamengo. Flamengo mandou no jogo, mas quase perde o jogo. O Flamengo parece que ganhou ontem. A molecada do Fla venceu o Cuiabá 2-1. E aí, viu, Pascoalzito, eu já estava falando aqui agora há pouco, quando estava a possibilidade de título, e eu quero ouvir também a Dani, porque eu recebi... Hoje a informação veio pela Paquita da Nação. A Paquita da Nação, ela me mandou uma mensagem hoje, falando assim, olha, William, estou muito feliz com o Felipe, estou muito feliz com o Felipe Luiz, é o cara, fantástico, ano que vem é ele, vai brilhar demais. Porém, se não toma aquele golzinho do Ener Valencia, e se o seu Davi Luiz, que não tem nada que bater pênalti, fizesse aquele gol de pênalti, o Flamengo estava na briga pelo título, Pascoalzito. Foi isso que eu ouvi. Não, eu tenho um amigo também que adora o Flamengo, o apelido dele é Respostinha. Mas o Respostinha, na verdade, ele tá achando que o Flamengo vai conseguir ser campeão brasileiro ainda. 0,6%, você viu a probabilidade, não, mas né? é rodada a rodada, minha senhora. Essa probabilidade hoje é essa, amanhã é outra, na outra rodada é outra, entendeu? É por rodada isso aí. Agora, o Flamengo cumpriu o papel que lhe cabia na partida contra o Cuiabá. Ah, mas se o centroavante do Cuiabá faz aquele gol, se ele não está impedido... Gente, o Si não joga. É importante lembrar a quantidade de desfalque que o Flamengo tinha para esse jogo, né? Se não são 13? 13 desfalques. 13 jogadores. É pra você ver como é que o Flamengo é incomparável, né, minha senhora? O Flamengo é de outro nível, é de outro planeta mesmo. O time é incomparável, porque não tem 13 e ganha o jogo. Não tem 14, ganha o jogo. Vai pra final da Copa do Brasil, jogando fora de casa, ganha o jogo. Então o time do Flamengo é incomparável. Pode ter algum tipo de problema, e teve tipo de problema ao longo da temporada, porque o Tite não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar. Se conseguisse, o Flamengo estaria na final da Libertadores da América. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito, zero dúvida. Às vezes vocês escutam alguns barulhos aqui, por exemplo, agora é o material do Cruzeiro que está chegando aqui no hotel. E aí tem o Fábio sabe como é que é. Tem aquelas enormes malas que tem rodinhas, são malas de alumínio, e aí os caras batem, blá, blá, bum, bum, e aí a gente acaba escutando algum barulho, mas isso aí é normal. Agora, o Flamengo Tem jogador que sai dentro dessa mala aí, viu, Pascoalzinho? Ó. Tem jogador que sai dentro dessa mala aí, a torcida não sabe. O pessoal acha que é roupa e o cara entra ali para poder sair do estádio. Pelo menos na minha época tinha, né? Vai embora, mas né? Jogou mal, vai embora ali. O que tá passando aqui é pequena. Jogou mal, vai Tinha embora. que ser um jogador baixinho, não é todo... Você não cabe nessa mala. Michael caberia aí, talvez, né? Do Flamengo, né? Com relação ao jogo do Flamengo. Essa mala eu acho que é a mala de alimentação. Só é comer. Eles fazem refeição num lugar separado, né? Para não atrapalhar o andamento do hotel na parte de cima. Então, eles estão subindo agora com a comida, provavelmente, para o jantar dos jogadores do Cruzeiro. Agora, Pascoal, deixa eu falar uma coisa para você e para vocês aí no estúdio. Eu não sei quem é essa moça que é amiga do William, essa tal de Paquita da Nação. Há muito tempo. Cometeram um erro. Você joga a Paquita da Nação, aparece uma foto minha. Fizeram isso? Eu não sei o que é isso. Teve isso? Mas essa amiga do William... É que ela é sua fã. Essa sua amiga, William, ela tem um ponto. Ah, é isso, então? Ela é sua fã. Eu por fico isso sendo acusada de ser a Paquita da Nação, Não, sabia? é que ela é sua fã, Dani. Por isso que apareceu, teve essa similaridade. Não, é só sua fã. E vira e mexe me manda mensagem há muito tempo. Ponto. Em relação ao Davi Luiz, eu concordo com ela. E em relação ao Internacional, acho que era um jogo mais difícil, um jogo mais parelho. E aí, se a gente for fazer um paralelo com o que aconteceu ontem, né? Tudo bem que é o Cuiabá, um adversário, né, mais fraco tecnicamente do que o Internacional. Mas ontem, talvez, se for por essa questão de pontos, o Flamengo tenha conseguido 3 que não se esperava diante dessa diversidade aqui que o Pascoal está trazendo. 13 desfalques são muitos desfalques. É muita coisa mesmo para um time como o Flamengo, que tem um baita elenco, mas pelo amor de Deus, né, gente? Você conseguir um resultado como ontem. E é legal, porque o Felipe Luiz, antes da gente ir pro intervalo, o Felipe Luiz, ele é um cara... Não é só o treinador que faz isso já é muito bom. O cara que consegue aproveitar bem a base, extrair os talentos, entender onde encaixar cada um. O Felipe Luiz não é só um treinador que chegou, olhou para a base, falou, cara, tem valores aqui. Não, ele treinou com esses caras, entendeu? Ele treinou esses caras. Né? Ele conhece a fundo esses jogadores, né?
Então, ele tem total domínio do que ele está fazendo. Claro. E isso pode ser extremamente útil para o Flamengo no ano que vem, tá? Que esse elenco pode ficar ainda mais recheado e não com contratações milionárias, mas aproveitando jogadores da base, né? Que a gente ele deve sabe... usar bastante nesse final de campeonato. Exatamente. O Guilherme, que ontem estreou e fez gol, imagina como esse menino vai dormir, era um jogador, dito por ele, Felipe, de confiança dele na base. Sim, exatamente. Então ele sabe que ele está colocando, ele não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, no primeiro turno, foi 1-1 no Maracanã. Acho mais grave do que o pênalti do Davi Luiz. Você perdeu 2 pontos no Maracanã. Então pronto, contra o Cuiabá, estou dizendo. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Falar do Flamengo rapidinho. O Flamengo ganhou ontem do Cuiabá 2-1. Você falou que jogou com o time sub-fraldinha, Sormani? Tinha muito reserva em campo, né? Tinha muito reserva. Eu não lembro de cabeça agora a escalação. Mas o Flamengo conseguiu um resultado importante porque mostra a força do seu elenco. E aí, matematicamente, tá brigando pelo título. Tá brigando ainda, entendeu? Mas os jogadores não estão muito interessados nisso, né? Não, o Cuiabá fez 1-0, né? A gente tá vendo aí o gol do Cuiabá. O estádio, goleiro, né? majoritariamente com... fez o gol. O estádio, uma torcida só do Flamengo, praticamente, né? Cuiabá, a torcida do Cuiabá pequenininha, e do Flamengo é enorme, brasileiro. Cuiabá ganhando divisão. Perdeu em casa, defendeu, né? Mas é elenco, né? Você vê, os dois moleques que entraram foram os dois que fizeram o gol do Flamengo, né? O Guilherme Gomes e o Matheus Gonçalves, né? 2 meninos da base do Flamengo. Resolveram, né? Um ponto importante que a gente viu ali, o primeiro gol do Cuiabá, e o Fabrício Bruno, o zagueiro mais rápido do país, perde na corrida. Pois é, você sabe que quando eu vi aqui esse gol, eu achei que era o gol do Flamengo. Porque o Fabrício Bruno tá bem na sai frente. muito na frente. Aí exato. o cara do Cuiabá passa. Mas eu acho que tem uma invasão da era dos cortes no futebol, com jogadores fazendo cortes em entrevistas. A gente faz também. E não digo que com a era do jogador, com os jogadores fazendo isso, que nós jornalistas não fazemos, porque nós também fomos amaldiçoados pelos cortes, a necessidade dos cortes nas redes sociais. Essas declarações, assim, muito exageradas. Eu sou o zagueiro mais rápido do Brasil. Ele falou isso. O Rafinha na seleção fala, o time jogou pra caramba. O Hulk ontem, eu joguei 7 anos na seleção, você deu 5 chutes. Pô, muito, né, gente? Vamos jogar bola, né? Vamos jogar bola. Disse que era o zagueiro mais rápido do mundo. E Brasil. A torcida compra, parte da torcida compra isso, enfim. É uma coisa que acho que a gente tem que se ligar um pouquinho, né? Vamos jogar mais bola, gente. Mas o Flamengo do Felipe Luiz tem feito... os resultados do Flamengo têm sido muito bons, né? Com o Felipe Luiz. É um Flamengo que vai terminar o ano em alta, né, Somani? Com certeza. Termina em alta com o título da Copa do Brasil. E se a diretoria do Flamengo tivesse sido um pouquinho mais... Tido um pouquinho mais de sensibilidade e fosse ágil, já teria trocado o Tite com muita antecedência e efetivado o Felipe Luiz. Talvez o Flamengo pudesse ter feito algo melhor. Mas também que quando foi eliminado lá na Libertadores, né? Naquele jogo que perdeu no Maracanã por 1-0, já troca ali, poderia ter um resultado melhor lá em Montevidéu. Em Montevidéu, entendeu? Que não era nada impossível. Nada, de 1-0 do Montevidéu. Não era. O jogo lá acabou empatado, não foi 0-0. Foi. Então eu acho que isso é falta de sensibilidade de quem tá lá dentro. A gente, desculpa, eu cansei de fazer isso aqui, pô. Bota o Felipe Luiz pra ser técnico do Flamengo. Gente, o Tite não dá, ele não deu liga com o Flamengo, entendeu? Eu não sei se o Tite vai dar liga em algum lugar. O corintiano tem a esperança de que ele dê liga no Corinthians, entendeu? Mas eu não sei, eu acho o Tite hoje um técnico muito decadente, muito pra baixo e... querendo fazer do filho dele o treinador. Me dá a impressão que é pouco motivado. Motivado, um cara muito blasé. Então, eu acho que faltou lá para o Flamengo o Flamengo que tem ele troca o tempo inteiro o seu treinador, no momento que precisou trocar, eles não trocaram. Não trocaram. Trocaram errado, muitas vezes, e agora que precisava ter trocado com antecedência, o Flamengo não trocou. Deixou passar. Liga deu o Memphis Depay com o... Casagrande, como nesse momento, tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim,
com uma irregularidade, às vezes, dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa meio muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade, independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada. A torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro, e eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, o Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Felipe Luiz nessa vitória. São 2 jogadores que o Felipe Luiz botou no segundo tempo e os 2 jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo, é um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem eu até, conversando comigo mesmo em casa, falei, pô, Felipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo como titular. Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que o Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista. Que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura, sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você está nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões. Então, obviamente, o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título, e isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve 13. Ontem? É muita coisa, gente. É mais que um time titular. E o Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado pra ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, pra mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for pra destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda. Tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional, foi a mesma bola, o mesmo lance, e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida, e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses 2 jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então, assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses 2 atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem. Gosto do Everton Araújo. Pulgar fez uma boa partida ontem também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Vene também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo. 13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo para o Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme e Matheus Gonçalves sobre treinamento. Ele elogia o treinamento desses 2 jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas
gente não acompanha a atividade. Então eu estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, ele sobre Simeone. Cultura de treino, né? E a Exatamente. questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas no que ele está sentindo. É o famoso jogo da froncheta, Inclusive, né? o estilo ele de jogo. Esse novo Por treinador. exemplo, o treinador antigo, o Tite, ele tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema seu tático. jeito, então. O Felipe Luiz, não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. Ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar e isso já está ficando bem estabelecido. Mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, que vai... Você tá... Cara, eu queria entender... Que a turma diz aqui, para um time, o Paulo Flamengo, para um time esfacelado por desfalques da medonha da Tafipa, o Felipe Luiz fez milagre nesse jogo. Concordo com você, Paulo, concordo. Ronaldo Vieira, Felipe não mudou nada, time de férias, lento, mesma porcaria. Porra, Ronaldo, tu tá muito mal-humorado, cara. Vai brincar com o teu pastor alemão, que eu garanto que o teu humor vai melhorar. Flá quase fez vergonha hoje, deu sorte. Não deu sorte não, Renato, não deu sorte não. O Flamengo teve raça, brigou até o final. O Flamengo obrigou o Walter a fazer uma série de grandes defesas. Não acho que tenha sido ruim assim, não. Marcos Veloso, RMP, passei o jogo todo querendo desganar o Michael, mas ele se redimiu no final com a perseverança do passe para o gol. Verdade. Eu acho que o Michael hoje errou muito, eu concordo contigo, Marcos, mas ele fez boas jogadas. Ele deu uma cabeçada que o Walter salvou, foi uma das grandes defesas do Walter. E ele criou lances que ele falhou na reta final. Então, realmente, aquela bola que ele veio cortando todo mundo, e ele fura, né? A bola corre um pouquinho mais, ele chuta o vento. Realmente, nessas horas, dá uma certa vontade de entrar na televisão e esganar o robô. Mas o lance final, a vitória, vem num lance de absoluta perseverança dele, né? Como o do Bruno Henrique, eu fiquei impressionado como os lances são muito parecidos. Os dois lances são típicos do Flamengo, do Felipe Luiz, que não se conforma em perder a bola. Isso é o grande barato, é a grande novidade do time do Felipe Luiz. Ele se tornou um time extremamente ofensivo, ele não se conforma em perder a posse de bola e ele briga até o final. Ah, foi sofrido, foi no último minuto. Gente, o Jorge Jesus também ganhava às vezes no último minuto, gente. É porque a gente só lembra das coisas boas. E principalmente para você, ninguém vai lembrar daqui a... Ano que vem, alguém vai lembrar que esse jogo foi sofrido? Não vai lembrar. Vai lembrar que ganhou. Então, o que é importante nessa história, bicho, é ganhar. E com merecimento. Eu não acho que seria justo um empate com o Cuiabá. Não acho. Sinceramente, não acho. Acho que o Flamengo jogou melhor do que o Cuiabá o jogo inteiro. Tomou um gol de contra-ataque. Acontece. Quando você joga contra times muito fechados, acontece. Mas não se conformou e foi lá buscar. E tanto o Bruno Henrique como o Michael conseguiram armar as jogadas porque não se entregaram. A bola estava com um adversário. Eles foram lá, pressionaram, roubaram a bola e fizeram o cruzamento. Não acho, gente, falando sério, deu sorte, desculpa, Xará. Não acho que foi sorte, não. Renato Macedo, Mengão tem que jogar até o fim do Brasileiro com seriedade para brigar pelo segundo lugar. Honroso. E não interessa o lugar para mim. Interessa que ele jogue como ele jogou hoje. Claro que ele pode jogar melhor, ele pode fazer mais gols. Claro que esse time... Mas, gente, o time era o time C. Vamos falar a verdade? O time era o time C. Não tem Luiz Araújo, não tem Pedro, não tem Cebolinha, não tem Vinha, não tem De La Cruz, não tem Arrascaeta. Hoje não teve Gerson, não teve Léo Ortiz. Gente, 8 titulares. 8 titulares. Qual é o time que perde 8 titulares e não sente? Então, sinceramente, quando a gente
Eu até entendo as reclamações. Eu, durante o momento do jogo, também estava chateado. A bola não entrava. Eu dizia, porra, não é possível. Mas, gente, é possível sim. Você perdendo 8 titulares e 13 no total, porque tem até o Gabriel, que o Flamengo, o Marcos Braz, ficou aquela nhaca fedorenta de vai reintegrar, não vai reintegrar. Porra, resolve de uma vez, manda embora, acabou, pronto, paga e tchau. Mas aí não, pode voltar no jogo tal. Porra, que coisa insuportável, né? Insuportável. E vários outros desfalques de contusão e de data FIFA. Achei até interessante, curioso, porque, por exemplo, o Botafogo vai jogar agora, não vi a escalação, mas todos os jogadores que disputaram a data FIFA, pelas suas variadas seleções, estão todos lá na delegação. Pode ser que alguns não estejam começando, mas estão no banco. E podem entrar a qualquer momento. O Atlético fez a mesma coisa. O Palmeiras, hoje, o Gustavo Gomes estava ontem jogando pelo Paraguai e está hoje. Jogou pelo Palmeiras. Claro, o Flamengo não tem mais tanto interesse, né, na necessidade de fazer resultados para desgastar, por exemplo, um Gerson, que é o melhor jogador do time. Entendeu? Como é que você... Um time que não tem o Gerson, para mim, já é time meio reserva. Você diz, Flamengo vai jogar assim, não tem o Gerson. Pô, já é um time misto para mim. O cara é disparado o melhor jogador do time. Você não tem o Pedro, que é o grande artilheiro, que até hoje ainda é o maior artilheiro do ano. Tem 30 gols, estão se aproximando dele agora. No Campeonato Brasileiro ele acabou de ser ultrapassado. Então, são desfalques muito fortes, cara. São desfalques muito fortes. E o Felipe continua ganhando. E o que eu acho mais admirável é porque ele continua jogando da mesma maneira. Outros treinadores, possivelmente, estariam jogando de uma maneira completamente diferente. Ah, não, eu tô sem 13 jogadores, então eu vou fazer um time fechadinho aqui atrás para não tomar gol e, se der, fazer um gol lá na frente. Não foi isso que o Flamengo fez hoje. Muito pelo contrário. O Flamengo foi para dentro, o Flamengo brigou até o final. O mesmo Flamengo contra o mesmo Cuiabá, no turno, com um time que tinha Gerson, que tinha Pedro, que tinha Luiz Araújo, que tinha todo mundo, empatou em 1-1, o Flamengo do Tite. 1-1. E hoje conseguiu escapar de novo desse 1-1, graças à perseverança, à vontade de lutar até o final, sabe? Agora, não me peçam que tenha a mesma qualidade técnica, quando você tem de fora alguns dos melhores jogadores do grupo. Gente, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo. Porra, como é que não vai fazer falta, cara? Eu acho que o Felipe Luiz está fazendo uma bela limonada desse limão. Uma bela limonada. Já ganhou a Copa do Brasil, que é espetacular. Tudo bem, lá ele teve ainda o Arrascaeta e o Gerson, claro. Mas continuou sem Pedro, sem Bruno Henrique. Sem Bruno Henrique, não, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo. Ele está fazendo milagre, gente. Por isso é que o Ronaldo, meu querido, você, criador de pastor alemão como eu, já nos encontramos em algumas exposições e tudo, mas me desculpe, a tua observação hoje não faz o menor sentido. O Juan Pablo diz assim, o Flamengo dominou o Cuiabá nos 90 minutos, porém pecou nas finalizações. Eu acho que, além de pecar nas finalizações, ele teve um goleiro inspiradíssimo na frente dele. Inspiradíssimo. Assim como o Flamengo e Atlético, o Everson também impediu que o Flamengo fizesse muito mais gols. Tanto no segundo jogo da final da Copa do Brasil, quanto no jogo que foi 0-0 no Maracanã, em que o Davi Luiz ainda perdeu um pênalti. Então, essas coisas a gente precisa, sabe, ter uma certa tranquilidade na análise. Gente, Felipe Luiz é a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo há muitos anos. Nos últimos 2 anos, não teve notícia melhor para o Flamengo